Abrem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa manhã está muito boa. Não está tão quente nem tão frio. Então, glória a Deus por isso. Amém? Então, queridos, nós vivemos em um mundo em que a paz é sempre procurada. A gente sempre ouve falar, desde que o mundo é mundo, como assim se diz, a paz ela é procurada. Mas, na verdade, ela muitas vezes ela não é encontrada. E no momento que nós temos vivido também, neste século, o quanto nós precisamos de paz. O mundo, ele reconhece que precisa de paz. E muitas vezes eles procuram a paz. E até promovem meios, para promover essa paz, para encontrar, essa paz. Mas, na verdade, parece que a paz não existe, Tanto caos, tantas guerras, tantas coisas ruins, tantas injustiças, fomes em muitos lugares, mortes, assassinatos em massas, guerras, rumores de guerra, Nós temos agora várias epidemias acontecendo, não só aqui na nossa nação, mas em várias nações, em vários focos, E tudo isso é o princípio das dores. Então, nós temos perseguições, não só a nível de preconceito, como aí ficam debatendo, mas principalmente a nível também religioso. As doenças, elas têm aumentado e muito, têm se multiplicado, descobrem a cura para uma e surge outra pior. Então, tem muitas doenças emocionais, as doenças emocionais também têm aumentado. Então, como ter paz num lugar desse, onde parece não haver paz? Como ter paz onde não há paz? Então, eu quero falar isso para vocês, porque, assim, sempre a gente está intercedendo, pela igreja, sempre oramos, todos os dias, praticamente. E no final do ano passado, desde o ano passado, me parece que foi no mês de outubro, que o Espírito Santo ele começou a me incomodar, que sempre que eu fosse orar, não só pela minha família, pela minha casa, mas quando eu fosse orar pela igreja, que era para mim pedir ao Senhor, que nos abençoasse e abençoasse a igreja também, que Ele trouxesse a paz, O Senhor falar, coloque essa bênção sobre a igreja, Paz, saúde e prosperidade. E eu tenho feito isso, desde que o Espírito Santo me tocou para fazer isso, eu tenho feito isso. Todos os dias, quando vou orar e vou interceder pela igreja, eu sempre termino assim, que o Senhor coloque sobre vocês a paz dEle, a prosperidade, a saúde. E eu não entendi muito bem, aquela orientação no momento em que o Senhor falou comigo, naquele ano. Só que daí, quando a gente começou o ano de 2016, começou a acontecer muitas coisas, principalmente aqui na nossa nação. Aumentou muito a inflação, veio a recessão econômica. Então, nós tivemos um ataque muito grande, desemprego na área financeira, na nossa nação, na área econômica. Veio também o Zika, o Chico. Então, nós também tivemos, e agora a gripe também, que parecia ter desaparecido, voltou, com tudo agora, com toda a força, e tem muita gente aí fora aterrorizada, preocupada, porque se a pessoa não tem Jesus, queridos, ele só tem essa vida, então ele tem mesmo mais é que se preocupar, Então, assim, veio esse ataque também sobre a saúde da nossa nação. Não só, falta atendimentos médicos, não só falta investimento na saúde, mas também veio esse ataque sobre a saúde
do nosso povo nessa nação. Então, daí eu pude entender que Deus ele estava querendo nos guardar, né? Nos livrar disso. Antes de acontecer, né? Deus queria nos proteger de tudo isso, né? Ele queria nos abençoar justamente com aquilo que viria sobre a nação. Então, antes que o mal viesse, né? Então, Deus ele promoveu para a gente o socorro, né? De que Ele nos abençoaria. Então, em meio a tudo isso, né? Deus iria então estar também em contramão, nos abençoando e nos guardando. Só que orando assim todos os dias, eu também fiquei pensando, e às vezes, né, conversando com Deus, e eu comecei a perguntar a Deus a respeito de algo sobre a paz. Porque eu falei, Senhor, o que realmente, né, o Senhor quer dizer e quer falar, né, para mim a respeito da paz, né? O que Deus quer falar para nós a respeito da paz? Porque a gente fala muito em paz. E nós, de fato, temos paz, porque quem tem Cristo tem paz, né? Mas precisamos entender essa paz de Deus, essa paz que Jesus nos dá. Porque muitas pessoas, embora tendo Jesus, embora tendo paz, a gente as vê, muitas vezes, desesperadas, né? E eu quis entender isso e eu falei, Jesus, o que realmente quer dizer, né, essa paz? E eu tive uma experiência também com isso, quero relatar para vocês, né, que quando eu fui viajar para Manaus, em final de novembro do ano passado, a gente passou por uma situação no voo, né? A gente estava voando, um voo tranquilo, né? Aparentemente tranquilo, né? Era como se a gente estivesse aqui agora, bem tranquilo, igual vocês estão aí, sentadinho, sem que preocupação, né? Não tinha sinal de nuvens carregadas, não tinha indício de turbulência, nada, porque até quando a gente vai passar por uma turbulência, quando a gente está voando, né? O piloto, ele avisa, né? Ele avisa para a gente, vamos passar por área de turbulência, então aperte seus cintos, não se levantem, não saiam do lugares. E aquele dia estava tranquilo, né? Tranquilo. E eu sei que, de repente, assim, me deu uma vontade de orar. E eu fechei os meus olhos e falei com o Senhor, comecei a orar e falei, Jesus, dê-nos um voo de paz. Mas quando eu terminei de falar, queridos, aquele avião começou a sacudir de uma maneira, pegou a gente assim de surpresa, todo mundo de surpresa, né? Até o piloto de surpresa, porque não veio aviso para ninguém. E ele sacudia, só que, assim, foi não sei se foi turbulência aquilo, eu nem sei o que foi, porque a gente já passou por várias turbulências, e a gente tinha recentemente passado por uma lá em Portugal, né? Bem ruim mesmo, antes de descer em Portugal também, ano passado, e as pessoas se assustaram muito lá em Portugal, começaram a gritar dentro do avião e tudo. Só que indo para Manaus foi bem pior do que a de Portugal, porque o avião ele subia, ele sacudia, mas ele subia e descia. Imagine você, quem é acostumado a voar, né, sabe que está lidando com isso. E quem é acostumado a fazer as suas acrobacias no ar também, né? Mas para a gente que não é acostumado com isso, é uma sensação bem ruim, sabe? Porque parece que vai cair, sabe? Ele faz assim, e daí ele sobe, e ele faz assim, e ele sobe. E toda vez que ele faz assim, a impressão que você tem é que ele vai cair, não vai subir mais. Então, ele fazia assim, ele sacudia e subia, né? E começou a cair umas coisas no chão, porque balançava muito, e daí abre aquelas coisas que guardam as malas e começa a despencar aquelas coisas, né? E as crianças minhas, elas não têm medo de voar, nem de turbulência, né? Mesmo quando passou uma turbulência bem ruim, que nem a gente passou lá em Portugal, todo mundo gritando no avião, e a Manu, opa, aviãozinho, pula mais um pouquinho, né? Que legal, ela falava, que massa isso, aviãozinho, vai, pula, pula. Porque elas não têm noção dessas coisas, né? Então, ela acha interessante quando o aviãozinho pula, entende?
E nesse dia eles ficaram com medo. Foi assim bem terrível. Elias ficou com medo também. Ele olhou para mim e falou assim: Mãe Jesus, o que é isso? Né? Porque eles nunca tinham passado por uma coisa tão ruim. E né, eu fiquei orando naquele momento. Eu já tinha começado a orar antes, né, e continuei orando. Mas o que eu achei interessante assim é que eu não tive medo, sabe? Lá em Portugal, eu tive realmente medo, e foi avisado que a gente ia passar por turbulência. E eu tive medo, assim. Mas nessa viagem para Manaus, eu fiquei bem tranquila, embora, né, aconteceu tudo isso, e sacudindo e tal, e pulando, como diz a Manuzinha, né, o aviãozinho pulando, e as crianças até tiveram medo, mas eu não tive medo. Nem um pouquinho. Porque o medo ele é uma reação natural, né, do ser humano. A gente tem Deus, mas você vai passar por uma situação perigosa, você tem medo, é uma emoção, entende? Né, tem um espírito de medo, mas tem também o medo por emoção, e geralmente a gente tem essa sensação. E eu fiquei intrigada foi com aquilo, porque demorou bastante passar aquela coisa, parecia que não ia acabar nunca, né? E, de repente, acabou. E acabou e ficou tranquilo de novo, igual está aqui. Eu falei, meu Deus, mas tão assim, entra e sai, né? Tudo bem. E eu falei com Deus, né? Eu fiquei intrigada com aquilo, porque eu não senti medo. Não do avião ter balançado mais, né? De eu não ter sentido medo. E eu falei com Deus, eu falei assim, né? Continuei orando e eu falei assim, nossa, Senhor, achei estranho uma coisa nisso. Eu falei para Deus, por que eu não fiquei com medo? Eu perguntei para Deus. E o Senhor disse para mim assim que... Aí ele me respondeu ali, ele falou que, né, ele permitiu aquilo. Né, ele que permitiu que acontecesse, né, aquele momento lá no avião. Porque ele queria que eu experimentasse o que... Porque eu estava já há tempo perguntando para ele, né, que paz, como é essa paz? Né? Queria entender essa paz. Ele queria me mostrar como é a paz que ele dá. Então, ele disse assim, assim é a paz que eu dou. Não significa que você não vai passar por tribulações. Não significa que você não vai passar por momentos de turbulências. Né? Mas que, ao passar por esses momentos, você vai passar em paz. Então, eu fiquei pensando, nossa, Deus, que tremendo isso, né? Só que se o povo daqui soubesse disso, iam fazer comigo que nem fizeram com Jonas, iam me jogar do avião para baixo. Né? Porque eu falei assim, como Deus é incrível, né? Ele deu uma sacudida na gente, né? Para me explicar algo, e eu falei, como Deus é tremendo, né? Ele está cuidando de tudo. Entendi? Eu falei, poxa, se soubessem, iam fazer comigo que nem Jonas, é por causa de você, então vamos lançar você para fora. Porque todo mundo estava ali com medo. Então, queridos, a paz, ela é exatamente assim. Não importa, né, as situações, não importa pelo que a gente passa, né, não importa o que a gente tem enfrentado no dia a dia, seja emocional, seja físico, Deus nos dará paz, né? E essa paz que Deus dá, ela excede todo entendimento. Então, essa é a paz que Deus dá. Você vai sentir paz. Então, quando eu digo sentir paz, porque eu também era assim, eu sempre tive paz, na verdade. Não é que eu nunca tive paz. Sempre quando eu tenho que passar por uma situação difícil, mesmo embora sentindo medo, eu sempre tive paz no sentido de entender e saber para mim mesmo que Deus está no controle de todas as coisas, e saber que Deus, Ele cuida de tudo, Ele cuida de nós e Ele tem o melhor para nós. Mas eu queria entender aquilo realmente, e foi realmente que Deus quis mostrar para mim. Então, essa paz quer dizer, está tudo aí sacudindo, mas está tudo bem, eu estou em paz, né? Quer dizer, tem preocupação. Porque, embora a gente tendo paz, a gente se preocupa sim. A gente não deixa de se preocupar, né? Se você está lidando com uma enfermidade, uma doença, né? Ou mesmo um ataque de enfermidade na sua vida ou na vida do seu filho, você se preocupa,
Não é que você não tem paz, você se preocupa. Mas Deus queria mostrar para mim de uma forma diferente. A paz, ela tira toda a nossa preocupação. Né? É como se você não estivesse, é como se você passasse por aquele momento, mas você não estivesse passando por aquilo, né? Como se você não estivesse passando por aquilo ali. Então essa paz, ela excede todo entendimento. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, queridos, nós não necessitamos estar ansiosos, né, preocupados com nada, nem com o amanhã. Né? Jesus ele falou muito sobre isso, que nós não deveríamos nos preocupar com o amanhã, nem com o que vestir, né, nem com o que comer. E ele ainda disse assim, olha, as aves, né, elas não semeiam, e contudo Deus as alimenta. Né? Veja as flores, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como elas. E é Deus quem as veste. Então, ele disse para nós, e por que vocês se preocupam, né, com a vida de vocês, se vocês não podem acrescentar nem um fio de cabelo na cabeça? Quer dizer, né, a gente pode até, né, amarrar cabelo, né, mas você não pode fazer nascer cabelo na tua cabeça, né? Pode fazer implante quem é careca, mas não tem como nascer. Então, Jesus disse, vocês não podem fazer nem isso, estão preocupados com o quê? E ele disse, Deus sabe até quantos fios de cabelo cada um de vocês tem na cabeça, então não se preocupe com nada, né? Mas, nós nos preocupamos, mas nós não precisamos nos preocupar, como disse Jesus. Basta apenas sermos fiéis e nos apresentar diante de Deus, né, em oração, em súplica, como diz aqui Filipenses 4. Porque Deus, os fiéis e o justo, Ele os guardará. Quero que vocês leiam comigo sobre isso em Salmos, capítulo 31, versículo 23. Salmos 31, 23. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Então, os fiéis, eles são preservados por Deus. E que nós precisamos? Nós precisamos, ao passarmos por dificuldades, tribulações, nós precisamos ser fiéis. Então, nós temos passado por dificuldades financeiras em nossa nação. Por desemprego, alguns ficaram desempregados, né? Mas nós precisamos o que com isso? Ser fiel. Porque aquele que é fiel, Deus o guarda. Então, aquele que for fiel vai passar por tudo isso, como se não estivesse passando. E Malaquias 3,18 diz assim, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, queridos, no final, Deus vai fazer e vai nos mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Porque muitas vezes nós perguntamos a Deus, Senhor, por que estamos passando por tudo isso? E às vezes fazemos até comparações. Olha, Senhor, o ímpio, né? Ele está se dando bem, ele está dando bem sucedido, parece que o Senhor está abençoando ele, e nós estamos passando por tribulação. Mas Deus, ele diz o seguinte, vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, entre o justo e o ímpio. Então, queridos, nós estamos aqui, somos justos, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, né?
Mas mesmo assim, muito justo tem vivido, né, como ímpio, como aquele que não serve a Deus. E por isso o texto diz, entre o que serve e o que não serve. Então, se você serve a Deus, se você verdadeiramente é servo dele, se você verdadeiramente é um adorador do Senhor, em toda a sua vida, né, em tudo que você faz, então, você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus nos guardará. Eu vi no início desse ano, quantas mulheres, né, grávidas aqui na igreja, né? Parece que esse é o ano das grávidas. Porque abriu o ano, as mulheres abriram o útero. E até quem não pensava em ficar grávida, ficou grávida. Então, se cuidem aí vocês, de tanto ver mulher grávida, até eu sonhei que estava grávida. E eu falei, Deus, não é possível, eu estou grávida de novo. Né, de tanta mulher grávida que apareceu. E veja agora, né, com essa ameaça, né, desse vírus, de crianças nascerem, né, com problemas, e um surto aí no mundo, Deus, então, abençoa as mulheres para que elas fiquem grávidas. Mas Deus vai guardar essas mulheres, tá? Deus vai guardar vocês que estão grávidas, os filhos de vocês, e nada vai acontecer. Eu estou tossindo muito. Soubesse que ia tossir tanto, tinha pedido outro para ministrar. Essa tosse incomoda. Começou ontem. Então, queridos, não se preocupem, porque Deus já providenciou a tua saúde, né, a saúde do teu filho. E por que Deus faz isso? Por que Deus permite, né, que muitas mulheres no teu reino fiquem grávidas quando vem um surto desse sobre a nação? Para mostrar exatamente isso que está escrito em Malaquias. Mais uma vez vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, porque Deus quer mostrar isso não só para nós, porque nós necessitamos disso, mas também para o mundo lá fora, que aquele que é dele, ele o guarda, e o maligno não lhe toca. Então as epidemias virão, as pestilências virão, queridos, porque é necessário que venha. Foi profetizado que viriam, Jesus mesmo falou sobre elas, mas não virá sobre aquele que é servo de Deus. Entendeu? Porque esse é um julgamento para o mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Nós não estamos mais no mundo, neste mundo, estamos no mundo, mas não somos dele. Então, o julgamento do mundo não é mais para nós, que somos fiéis, queridos, porque tem muita gente dentro da igreja que está sentada aqui, no físico, mas no espiritual ele está lá no mundo. Então, quando a gente fala não ser mais desse mundo, a gente não está falando no sentido físico, porque no sentido físico a gente está no mundo. A gente está falando no sentido espiritual, daqueles que foram transportados das trevas para a luz de Deus. Amém? Então, nós que estamos em Cristo, nós temos paz. Como eu disse, embora alguns, né, tenham preocupações excessivas, desnecessárias, né? Porque eles se esquecem das promessas de Deus. Por isso é muito importante nós nos lembrarmos sempre das promessas de Deus. E vamos ver o que Jesus nos prometeu. João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, e não se perturbe o seu coração, e nem tenham medo. Então, Jesus, ele nos prometeu a paz, e ele disse, eu vos dou a paz. E ele não dá qualquer paz, ele dá a paz dele. E ele diz que não a dá como o mundo a dá. Porque, queridos, o mundo, ele dá uma aparente paz. Mas a verdadeira paz é a paz de Jesus. Então, a paz de Jesus não é a paz do mundo. A paz do mundo depende da circunstância, né, favorável para que ela aconteça. A paz no mundo
ela depende de quê? Enquanto as pessoas têm emprego, elas estão em paz. Se elas têm plano de saúde, também estão em paz, né? Tipo assim, o governo não está investindo na saúde pública, mas eu tenho plano de saúde, então não tem que me preocupar com isso, eu estou em paz. Então, essa paz do mundo, ela depende das circunstâncias. Tem comida na mesa? Está em paz, né? Está tudo bem em casa, não está acontecendo nada? Está em paz. Então, muitos têm paz, enquanto tem emprego, né? Enquanto tem comida. Mas, queridos, se isso acaba, logo acaba a paz. É que nem a gente no avião, né? Enquanto estava todo mundo assim, numa boa, estava todo mundo em paz. O avião começou a sacudir, todo mundo perdeu a paz. Porque a paz do mundo, queridos, depende da circunstância. Depende do que está acontecendo. Então, tem muita gente que já está com falta de paz por causa das coisas que estão acontecendo, né, no mundo, por causa das coisas que estão acontecendo na nossa nação. Tem muito brasileiro preocupado com falta de paz. Tem gente, né, estocando comida, com medo de ter guerra, né? Tem gente guardando um pouquinho de dinheiro que consegue guardar, com medo de recessão. Ontem eu fui ao mercado, estava comprando verduras, sabe? E eu olhei e falei assim, meu Deus, como subiu o preço, né, dos legumes, das frutas, né, das verduras. E às vezes vem umas verduras bem feinhas, né? E eu peguei assim, um repolho bem feinho, eu olhei para aquele repolho e pensei assim, Senhor, ainda bem que nós não estamos em guerra, porque hoje, né, eu estou comprando esse repolho aqui, desse preço, bem ruinzinho, e graças eu te dou por ele. Por quê? Já comprei uns bem mais baratos, bem mais bonitos, né? 80% mais barato e bem mais bonito, mas eu te dou graças por esse, que é caro e está feio. Eu falei, sabe por quê, Deus? Porque se vier uma guerra civil sobre a nossa nação, se tiver guerra, nem esse aqui vamos encontrar. Mas eu sei que em tudo isso, o Senhor vai colocar repolho na minha mesa, porque o Senhor é comigo. Amém, queridos? Então, não importa o que está acontecendo, o que importa é que nós temos paz e saber que Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele cuidará de nós. Se não tiver, Ele faz nascer. Se não tiver verdura no mercado, Ele faz nascer horta na tua casa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é Deus de milagres. E Deus é Deus de providência. Então, nós não temos com o que nos preocupar. Mas o mundo aí, ele depende das circunstâncias. Por isso, estão tão preocupados em resolver o impeachment. Por isso, estão tão preocupados em resolver a situação política da nossa nação, né? Estão preocupados com tantas coisas, porque estão com medo. Estão sem paz. Queridos, mas eu tenho paz, porque eu sei que esse povo vai sair, mas não vai ser pela mão de homem, vai ser pela mão de Deus. Entende, queridos? Na hora certa, no momento certo, Deus tira na maior tranquilidade. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Deixa eles brigarem à vontade. Nós, enquanto isso, vamos ter paz. Amém? O nosso papel é interceder, orar, né, para que Deus venha sobre a nossa vida. Então, a paz do mundo, ela é o quê? De fora para dentro. Ela depende daquilo que eu vejo, ela depende daquilo que eu tenho, para que eu sinta paz. Mas a paz de Jesus, ela é de dentro para fora. Não depende das circunstâncias, não depende daquilo que você vê, não depende daquilo que está acontecendo à sua volta, que está acontecendo ao seu redor, entende? Pode estar tudo caindo, pode estar caindo fogo do céu, pode estar quebrando tudo, mas você está em paz, porque ela está dentro de você. Ela é de dentro para fora. E não de fora para dentro.
ela excede todo entendimento. Filipenses 4:7, né? Vamos voltar lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Queridos, que paz é essa? Ela não é qualquer paz. Ela excede todo entendimento. Que tremendo isso, né? Uma paz que excede todo entendimento. E esta paz é uma paz que o mundo não a pode compreender, porque ela é loucura para o mundo. Então, ela ultrapassa o entendimento do mundo. Como que o mundo pode compreender essa paz? Eles não a podem receber, porque quem dá é Jesus. Eles não a podem ter, porque só tem quem está em Cristo. Mas também eles não a podem compreender. O mundo não pode compreender essa paz. Isaías 43, quero ler um texto com vocês, bem profético para nós, para que tenhamos paz, né? Isaías 43. Eu gosto muito de Isaías. Eu queria ter um filho que chamasse Isaías, mas Deus disse que era para colocar de Elias, então vai Elias, né? O Senhor mandou colocar o nome do Elias. Eu sempre digo para Elias, eu falo, filho, você é muito privilegiado, porque na Bíblia que eu me lembro que Deus deu o nome, foi de Isaac, João Batista e Jesus. Os outros eu não me lembro. E agora é o seu, né? Então é um privilégio isso, né? Ter um nome que o próprio Deus mandou colocar. Então o Senhor, Ele deu o nome dele, né? Falou que ia ter um menino e que o nome deveria ser Elias. Deus deu o nome. E o Raimon, na época, ele nem acreditou, né, que Deus deu o nome. Falou, você é louca, você tem umas ideias. Eu falei, eu não sou louca, Deus falou. Ele falou, então tá bom, então ele vai falar comigo. Eu falei, então vai mesmo. Daí eu falei para Jesus, olha, Jesus, resolve essa parada aí, porque como é que eu vou fazer agora? Né? E eu me lembro que a gente foi no congresso com Filomeno Romero, daí ele chamou a gente e falou, vocês não têm filho, então vou orar para vocês terem filho. Ele orou. Primeira vez que a gente viu ele, a gente não o conhecia. Aí ele terminou de orar, olhou para o Ramon e falou assim, olha, Deus falou, ele vai dar um filho, é um menino. E ele já deu o nome também, tá? Ele falou o nome para a mãe. Aí ele acreditou, ele falou, poxa vida, né? Eu falei, pois é, você não precisava ouvir essa de Deus, né? Mas não quis acreditar em mim, então tudo bem. Então, né, Deus confirmou para ele. Então, queridos, é bem isso, né? Então, eu falei para eles, olha, isso é um privilégio para você, meu filho, você tem que honrar esse nome, porque não é, eu gostaria, né, que Deus tivesse dado o meu nome, isso é um privilégio muito grande. Isaías 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando pelos rios, eles não te cobrirão. Quando andares pelo fogo, não se queimará, e as chamas não arderão em ti. Então, queridos, isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Então, nós devemos ter paz nele. Porque ainda que venhamos passar por tribulações, Ele estará conosco. As águas não vão nos cobrir, o fogo não vai nos queimar. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, foram lançados na fornalha ardente, mas o fogo não os queimou, porque eles tinham a paz. E eles sabiam que eles podiam entrar em paz naquela fornalha, que se Deus quisesse, Deus os livraria. Não foi isso que eles disseram para o rei? Ó rei, se Deus quiser, Ele nos livrará, porque Ele tem poder para livrar. Então, isso é paz, queridos. Entrar em paz em uma fornalha ardente, sabendo que Deus pode livrar. Então, se passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Então, como alguém pode compreender que uma pessoa possa ter paz em meio ao fogo, em meio ao desespero, a dor, o sofrimento, né?
em meio à falta de paz mesmo, porque, né, quanta paz falta nesse mundo. Como uma pessoa pode ter paz, né, diante da morte, da prisão, nas injustiças, né? Quantos vídeos a gente não viu aí de irmãos, né, sendo decapitados, sendo mortos, né, por perseguição religiosa e morrendo em paz. Como o mundo pode compreender isso? Isso é loucura. O mundo não pode compreender essa paz. Né, diante de terremotos, né, diante de tantas coisas, né, que estão acontecendo. Porque onde há maremotos, terremotos, essas